Fuck My Brain. É hora de dar um boom na sua mente. Aqui na F My Brain a gente sempre trata de assuntos que bugam a nossa mente, que tiram o nosso sono, que afetam a nossa saúde mental. E hoje eu acho que é o ápice do F My Brain possível na história da humanidade. O tema já é boom. Sabe qual que é o tema de hoje? Será que estamos prontos para a inteligência artificial? Fuck My Brain. E para falar desse tema, a gente trouxe quem talvez mais entenda no assunto no Brasil. Talvez ele discorde, mas dane-se. Ele é conhecido como Ednei Internei Souza. Ele é professor, palestrante e conselheiro de tecnologia e inovação. Ele cofundou 7 startups, é top voice do LinkedIn, vencedor do prêmio Digitalks, participou do documentário Hackers, disponível na Amazon Prime. Tem 354 mil seguidores no LinkedIn, é autor do livro Transformação Digital, Mentalidade, Cultura, Negócios e Liderança na Era Digital. E recentemente, eu vou botar até aqui na tela, ele disponibilizou o e-book ChatGPT do zero aos prompts avançados, de graça para o Kindle, e o melhor foi o que ele escreveu. Um e-book gratuito sobre ChatGPT, incluindo dicas de plugins para o ChatGPT Plus e como usar o recém-lançado Code Interpreter. É gratuito porque eu não aguento mais ver a galera pagando para baixar e-book ruim. E por isso eu trouxe aqui. Seja bem-vindo, Ednei. Tudo bom? Muito obrigado, Marina. Um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Ah, que delícia. Eu vou puxar saco do começo ao fim porque eu baixei o livro dele. Tá aqui. Eu li ontem. Uhul. E quem tá aqui também, além do livro novo dele, e-book maravilhoso que eu aprendi tanto? Nós da Tríade estamos aqui da F My Brain. Eu sou a Marina Machado. Eu sou especialista em comunicação e liderança, e agora em ChatGPT, vem comigo, aprendi demais. Luciana Chiesa, que também entende, ontem ela estava focadíssima em ChatGPT. Luciana Chiesa, que é expert em gestão estratégica e inteligência de mercado. E aí, Lu? Olá, Ednei, que eu vou chamar de Internei, porque eu acho que é muito legal esse coisa. O que a gente chama você de Internei? Eu gosto de Internei, as pessoas me chamam Internei, mais tá bom. De Internei. Internei é um ilustre desconhecido, Internei é uma marca. É meio que íntimo, é uma marca. Já vou, tá bom, ok. Eu conheci o Internei há muitos anos atrás, porque eu trabalho com marketing digital desde 2006. Eu trabalhei primeiro em agência de publicidade, depois trabalhei em empresa, na LG, e eu cuidava do blog da LG, e a gente fez alguns trabalhos com você, lá atrás, com a agência, época do Henrique, depois Gizmodo. Sim, é bem o começo ali do marketing digital, então já conheci o seu trabalho há muitos anos, sempre com muita profundidade, né? Acho que isso é um ponto super importante que a gente preza muito para falar. Acho que a gente até demorou para trazer um convidado aqui para falar com a gente sobre esse tema, porque é algo muito novo, então a gente precisa ter muito cuidado quando é algo muito novo para trazer verdades, né, para nossa audiência, para os nossos F My Brainers. Então, muito obrigada por ter aceito o convite e estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Lu. Natália Mestre, especialista em branding e estratégia para marcas e pessoas. Oi, meninas. Oi para todo mundo que nos ouve, nos assiste. Oi, Ednei, Internei. Vai ser muito difícil eu te chamar assim. Vai ser mais Ednei, acho. Não vou conseguir, mas tudo bem. Pode falar Ney. Ney, gostei. Até rimou. Então, seja muito bem-vindo, Ney. Nossa, acho que realmente a gente fala sobre boom na mente. Não tem assunto hoje que dê mais boom na mente do que inteligência artificial. É um programa pedido, né? A gente já teve muitos pedidos sobre ele, então um programa esperado. Tenho certeza que vai ser incrível. Bora começar. Foca aqui em mim rapidamente, porque eu vou chamar você para as redes sociais e tal, mas entenda, o programa de hoje vai falar como a saúde mental está sendo afetada pela inteligência artificial. Sim, está afetando a saúde mental. Porém, chegaremos lá depois de tratar também outras coisas. Então, inteligência artificial, cara, vai dar boom na cabeça. Então, vem comigo. Mas antes, por favor, se inscreva no nosso YouTube e nos siga e compartilhe também, porque imagina esse conteúdo, precisa chegar em tanta gente. No YouTube, @canal FMyBrain, no Spotify, @FMyBrain e no nosso Instagram, @FMy.brain. A gente tá no Deezer, na Google, como é que é? Google Podcasts, Amazon Music, em qualquer, enfim. Spotify. Põe uma anteninha vibrando ali, você vai ouvir a gente em algum lugar. Internei,
Cara, que maravilhoso que você caiu na nossa vida. Porque você caiu na nossa vida, foi uma coisa muito boa. Você postou uma palestra no LinkedIn, fui pesquisar sobre você, e é uma palestra até antiga, um pouco alarmante, você mesmo colocou, que chama Dilema da Inteligência Artificial. Ela foi dada pelo Tristan Harris e pelo Asa Raskin, eu não sei se fala Asa Raskin ou Asa Raskin, para os principais tecnólogos e tomadores de decisão com a capacidade de influenciar o futuro dos modelos de inteligência artificial em grande linguagem. Eu assisti essa mais de 1 hora de palestra e eu fiquei de queixo caído. Só que na abertura, eles trouxeram um dado que, pronto, já começa a cair o queixo ali. 50% dos pesquisadores de inteligência artificial acreditam que existe uma chance de 10% ou mais de que os seres humanos sejam extintos por não terem a habilidade de controlar a inteligência artificial. Ele já falou que é catastrófico para mim, mas vamos entrar nisso. Eles ainda traduziram esse dado para algo do tipo: 10% dos engenheiros de aviões acreditam que o avião que você vai entrar vai cair. Então bota a humanidade dentro de um avião, tem 10% de chances para cair. E tem uma frase super interessante também que eu achei que eles deram ali, que é o seguinte: armas nucleares não criam armas nucleares mais fortes, mais poderosas. A inteligência artificial está criando inteligência artificial mais poderosa. Então a pergunta do nosso título hoje é: estamos prontos, Internei, para a inteligência artificial? Eu acho que nós não estamos prontos, mas não pelos motivos alarmantes do vídeo. Pronto, né? Acabou o episódio, obrigada. Porque tem um problema, por exemplo, uma coisa que eu discordo no primeiro, lá da minha apresentação, né? Inclusive... Você discorda da sua apresentação? Eu não sou eu não sou o cara que mais entende. Entendi, mas essa fui eu que falei. Eu sou o cara, talvez eu seja o cara no Brasil que melhor sabe explicar. Entendi. A gente prefere essas pessoas. E por que eu tô falando disso? Porque quando a gente fala de especialistas em inteligência artificial dentro do contexto que eles trazem na palestra, tem muita gente que se diz especialista em inteligência artificial e não é. E vai falar assim: mas eu sou engenheiro de sistemas. Eu sou formado em engenharia de software. Eu trabalhei 15 anos com desenvolvimento de software, mas eu não sou especialista em inteligência artificial. Né? Só que todo mundo... É como se a gente pegasse... E aí, fazendo a analogia que ele está querendo fazer com os mecânicos, com o avião, né? É como se o engenheiro mecânico desse pitaco sobre como é que é o avião. E aí, quem trabalha com engenharia aeronáutica vai falar assim: não, mas o engenheiro mecânico não sabe automaticamente como funciona o avião. O engenheiro de software não sabe automaticamente como funciona a inteligência artificial. Né? E antes aí do ChatGPT, a gente teve um evento, inclusive, que é um engenheiro do Google. Né? E para você ser engenheiro no Google não é pouca coisa, né? Ele surtou. Ele achou que a inteligência artificial ganhou vida e ele saiu falando para todo mundo. Ele literalmente surtou. Porque parecia tão crível aquilo ali para ele que ele acreditava que ele tinha ganhado vida. Existe uma coisa que faz parte da nossa formação intrínseca como ser humanos, que é o antropomorfismo. Já ouviu falar disso? Sim. É a nossa capacidade, mas é quase uma falha da nossa interpretação, né, que a gente tenta passar características humanas para quaisquer coisas. Se eu pegasse 2 canecas e fizesse assim com elas, ó. Para quem tá no Spotify, ele tá brincando como se as canecas fossem bonequinhos. Exatamente, olha. Não, você já explicou. A minha fala não precisava nem explicar mais. Desculpa, acabei. Eu só aproximei uma caneca da outra e afastei. E você falou, ele tá brincando com a caneca como se fosse bonequinhos. Quer dizer, a caneca virou bonequinho. Porque a gente já antropomorfou. Você já transformou a caneca num bonequinho, com algo mais próximo de indivíduo. Né? E quem tá vendo em vídeo e viu a manifestação, talvez falar: as canecas encontraram, se cumprimentaram, depois teve algum problema, elas se afastaram. Né? Não, gente, eu só balancei 2 canecas. Não aconteceu absolutamente mais nada. Mas a gente atribuiu característica humana à caneca e interpretou como se as canecas fossem 2 pessoas se relacionando. E é isso que aconteceu com o engenheiro do Google. Ele olhou e falou assim: ganhou vida, né? Criou vida. Né? E isso que acontece hoje quando a gente olha uma inteligência artificial. A gente acha: ganhou vida, criou vida. Não. É um grande cálculo estatístico que apresenta o resultado, e aquele resultado ele é tão avançado que quando você lê, você quer acreditar, você atribui características humanas, você quer acreditar que foi alguém que pensou, que raciocinou aquilo, e se alguém pensou e raciocinou, e foi um software, então esse software pensa, raciocina, sente, imagina. Não,
Não, ele foi programado para fazer um cálculo muito avançado, ponto. É uma calculadora gigante. Mas por que nós não estamos preparados para a inteligência artificial? Tem dois aspectos, né? O da saúde mental eu vou deixar para o final, que você já falou que vai ficar no final do programa. Não é o final. É que eu queria trazer, como o nosso tema é estamos preparados para isso, ponto, né? Então, vamos entender se a gente está preparado ou não. E depois metemos a Vamos lá. saúde. Primeiro para começar a usar, a gente precisa ter a gente precisa desenvolver algumas soft skills, né? Uma delas é a criatividade imaginativa. O que eu preciso desenvolver na criatividade imaginativa? A inteligência artificial não vai começar a fazer nada sozinha. Então, a inteligência artificial está sendo utilizada para criar outras inteligências artificiais só se alguém estiver comandando as inteligências artificiais existentes, direcionando elas para produzirem outras inteligências artificiais. Quando coloca assim naquela palestra, fica parecendo que de noite... Ela tá parindo sozinha isso. As máquinas saem. Sim. Toy Story. Ninguém sabe o que acontece, né? Meia-noite, data center da Microsoft. Eles colocam realmente que eles não sabem como que do nada ela ganha uma capacidade. Eles colocam isso em números ali. Primeiro que não tem para você quantificar isso, mas acontece o seguinte, por exemplo, vamos pegar o GPT 3.5, que é o modelo de LLM gratuito que está ali no chat GPT. Ele possui 175 bilhões de parâmetros. A nossa cabeça não computa o número bilhão. Você consegue imaginar o número com vários zeros. Agora pensa assim, uma imagem mental de 1 bilhão de coisas. Nós não temos uma imagem mental de 1 bilhão de coisas. Nós não temos. Nós não sabemos o que significa 1 bilhão de coisas. Se eu enfileirar 1 bilhão de coisas, quantos quilômetros isso dá? Se eu empilhar 1 bilhão de coisas, qual a altura que isso tem? Se eu juntar 1 bilhão de coisas num espaço, que espaço que eu preciso? Nós não temos a menor ideia do que é 1 bilhão. Imagina 175 bilhões. Porque eu muitas vezes falando até com o pessoal de tecnologia, o pessoal fala assim, mas como que eu não consigo entender como a inteligência artificial faz aquilo? É só olhar o código. Eu falei assim, ok. Boa sorte acompanhando 175 bilhões de parâmetros, por onde está passando e qual está usando. Se a gente colocar em câmera lenta para a gente acompanhar como é que ela está processando, a gente vai gastar a nossa vida inteira. É que nem uma leitura do código de DNA. Sim. Eu não sei quantos bilhões. Não são bilhões, eu não sei quantos milhões, mil, eu não sei qual é o tamanho do código de DNA. O código de DNA não faz parte do meu repertório. Mas os parâmetros do chat GPT ali, 3.5, se eu quiser acompanhar do meu prompt, como ele interpreta e como ele gera o texto, passando por todos esses parâmetros, eu não consigo olhar tudo isso. Vai gastar a minha vida inteira, mesmo que eu gastar segundos, eu vou gastar anos fazendo aquilo ali. Então eu não consigo acompanhar, então eu deixo rodar aquilo ali. E aí depois, quando eu olho o resultado, a pergunta é, como ele chegou nesse resultado? Porque na verdade, como que ela é treinada, né? Eu junto os dados aqui e eu dou um problema para ele resolver. Então ele fica organizando esses dados, encontrando padrões, até que eu percebo que ele começa a resolver isso. E eu vou fazendo alguns refinamentos. No final, quando ele resolve, eu não sei exatamente como ele resolveu. E aí que eles falam que tem as capacidades não previstas, porque ele consegue resolver aquilo, ele consegue resolver outras coisas que originalmente não foi treinado por aquilo. Mas por que isso acontece muito nos LLMs, não acontece em outras inteligências artificiais? Porque antes a gente fazia inteligências artificiais para coisas... O que é um LLM? É um Large Language Model, um modelo de linguagem grande. É um tipo de modelo de inteligência artificial que foi treinado com capacidades de texto. Grandes quantidades de texto foram usadas para treinar, e ele foi refinado para gerar texto que faça sentido. Perfeito. E o que acontece? Quando a gente treinava com meteorologia, quando a gente treinava com componentes químicos, era um tipo de dado muito restrito, era difícil emergir outra coisa diferente dali. Mas texto é basicamente tudo em nossa civilização pode ser descrito em texto. Você pode pegar uma imagem e descrever essa imagem detalhadamente em texto. Você pode pegar uma música e descrever ela em texto. Você pode descrever números em texto. Então, quando começou a ser treinado com texto, você jogou ali tudo o que existe na humanidade, um grande caldeirão. E quando você ensinou ele a fazer sentido do outro lado, ele aprendeu como é que a gente faz sentido e ele é capaz de dar sentido a algumas coisas que ninguém nem esperava que ele fosse capaz. Né? Na palestra, inclusive, eles mencionam que às vezes ele faz simulações químicas, né, melhor do que modelos treinados especificamente para química. E eu tenho até uma teoria, que de novo é uma suposição, não é ciência, de que quando a gente fala de química, né, a química ela existe com uma finalidade.
todos os componentes químicos na natureza, eles têm um fim. Né? Então, eles vêm de algum lugar os elementos, eles reagem e aquilo tem um objetivo. Quando a gente olha só a reação química, e às vezes a gente deixa esse objetivo de fora, talvez falte aí uma peça essencial da compreensão de por que aquela reação acontece. Não é porque ela teve desejo, né? Os átomos se encontraram, oi, vamos nos relacionar. Não, existe algo acontecendo na natureza. E quando a gente joga no modelo os átomos, a reação química e os motivos com que isso acontece, eu estou dando para esse modelo uma compreensão do que é a química mais amplo do que se eu estivesse tratando somente da matemática dos átomos. Ele explica, hein, gente? Ele explica Sim. bem. Ele explica. E tem átomos se chocando ali. Vai, Luciana. Eu já vou chegar na saúde mental, logo de cara. Eu acho que para mim muito do que a gente fala, né, sobre os elementos de um olhar da saúde mental de forma transversal. Então, são elementos que impactam, de alguma forma, a nossa saúde mental, que ainda é um campo aberto, a gente não tem nenhuma teoria clara que comprove realmente aquilo é algo que gere essa casinha da saúde mental. Mas já queria fazer uma reflexão e uma provocação com você com a palavra, ou com as palavras que resumem o que você acabou de descrever, que é inteligência artificial. Eu acho que foi a primeira vez que algo foi criado e dado como uma grande magnitude o nome inteligência. Você acha que um dos fatores que impacta a nossa saúde mental é o fato da primeira vez ter uma tecnologia, um grande cálculo, como você mesmo disse, que vem com a palavra chamada inteligência? O campo da inteligência artificial ele tem uns 70 anos de pesquisa, pelo menos. Né? O termo foi cunhado ali na década de 50 e existem trabalhos da década de 40 que a gente pode classificar como dentro da inteligência artificial. O que aconteceu de 2022, 2023 para cá foi a popularização disso. Então, antes, a inteligência artificial parecia coisa de ficção científica. Por mais que existisse um monte de gente trabalhando com isso, para o cidadão comum era ficção científica. Agora, para o cidadão comum, pega o celular dele, clica e usa. Ou seja, tá ali descarado na cara dele. Não é mais ficção científica, não é algo que eu vejo na TV, é algo que eu estou usando no meu dia a dia. Então a gente materializou aquilo para o indivíduo. E isso começou a gerar preocupações que elas não surgiram também ano passado. Elas estão aí há muito tempo e tem gente trabalhando em cima das preocupações há muito tempo. Esse é outro ponto onde eu acho muito leviano naquela palestra, que eles tratam um monte de problemas como se eles fossem os caras, nós descobrimos esses problemas agora, viemos contar para vocês aqui. Esses problemas já existem há muito tempo, já estão sendo lidados. Só que agora esses problemas viraram problemas do cidadão comum, porque massificou. E não é um problema massificar é importante. Toda vez que a gente massifica uma tecnologia, a gente está dando acesso para todo mundo. A gente tem a pirâmide social, né, distanciamento, né, social, existe um distanciamento tecnológico também. Né? Uma coisa que eu nunca gostei é o pessoal que domina a tecnologia, que é transformar a tecnologia em algo extremamente complicado para poder se distanciar, né, do indivíduo comum. Acho que todo mundo tem que dominar a tecnologia porque ela tem um impacto gigantesco nas nossas vidas. Então, a definição que eu gosto de inteligência artificial, inclusive, é uma definição que os especialistas não gostam. O que é inteligência artificial do ponto de vista do indivíduo normal? Tudo aquilo que eu vejo resolvido por um sistema de computação, né, por uma tecnologia que parece ter inteligência, para mim é uma inteligência artificial, que foi resolvido com inteligência, mas não foi por um humano. Pronto. E aí tem gente que fala assim, mas essa definição serve até para uma calculadora. Eu falo assim, eu não sou um engenheiro tentando classificar os diferentes tipos de tecnologia. Eu estou apresentando a perspectiva de um indivíduo que quer definir o que é ou não inteligência da perspectiva dele. Isso ajuda a gente, inclusive, a discutir os diferentes tipos de inteligência. Que é como a generativa, por exemplo, uma grande classificação hoje que não é só inteligência artificial, mas a grande inteligência artificial generativa, que eu acho que para mim é a palavra de 2023, que todo mundo só fala de inteligência artificial generativa, porque antes era só inteligência artificial, que eu concordo, mas agora tem esse terceiro elemento. Você acha que essa é uma das definições que acabaram trazendo esse olhar também? Sim, a inteligência artificial generativa, ela causa espanto porque ela gera, ela cria coisas, né? E aí eu acho que quando eu falo que ajuda a gente a questionar o que é inteligência, porque o que acontece? Você tem inteligências hoje fazendo vídeo, fazendo música, fazendo imagens, e o pessoal olha e fala assim, poxa, mas falaram que a criatividade era nossa, né? Outro dia eu vi uma pessoa falando quase com um tom assim, meio de pesar mesmo, né? Então, tipo assim,
né? Nossa, a criatividade falaram pra gente, mentiram pra mim, né? Falaram que, olha, se você for criativo, o seu futuro tá garantido porque a máquina não vai ser criativa. E aí agora a desgraçada da máquina faz música, faz vídeo, faz foto, né? Onde é que fica a gente? Falou assim, a gente tem que repensar o que é a criatividade e separar a criatividade humana da tecnológica, porque a tecnológica só reproduz padrões existentes. Você pode criar alguma coisa completamente nova. E essa é a criatividade que realmente muda a história, muda o curso da humanidade, é a criatividade que gera impacto. Porque antes criatividade pra gente era muito assim, se isso é algo bonito, é criativo. Não é? Há 5 anos falando desenho pra gente bonito, fofo, a gente fala, nossa, que criativo, né? Aqui não vai mudar a humanidade, né? Mas deixou você feliz. Agora, essa criatividade fofa, bonita, a máquina faz. Né? E aí, então peraí, qual a criatividade que eu devo almejar como ser humano? A criatividade imaginativa, a criatividade disruptiva, a criatividade de ter uma solução, uma abordagem nova para um problema que vai, de fato, impactar a vida das pessoas. Quer dizer, criatividade ainda é importante. Só que a gente agora tem que ressignificar o que é criatividade. Posso citar Schopenhauer? Sim. Porque estava aberto aqui, não é que eu lembro, não. Mas é porque eu ia trazer esse negócio. A tarefa não é tanto ver o que ninguém viu. É pensar o que ninguém ainda pensou que todos veem. Sobre o que todos veem. É um pensar diferente sobre o que todo mundo vê. Que aí, nossa, todos os mundos veem, tá tudo certo. Mas que é onde a criatividade. Nath, por favor. Nossa, esse assunto realmente é Boom! Bug. Acho que eu tinha uma outra pergunta, mas ele estava falando disso. Me veio assim, eu acho que a ideia da inteligência artificial, ela é tão interessante, assim, eu acho que ela remodela muita coisa, né? Assim, eu acho que a gente aqui, nós 4, que somos da indústria da comunicação de alguma forma, já sabemos que não adianta lutar contra, que ela já chegou, já se instalou, né? Então, ficar olhando e pensando se aquilo ainda vai nos afetar ou não, já é passado, né? Já nos afetou pra caramba, né? Então, é o que você comentou hoje, todo mundo abre o celular, faz do ChatGPT. Mas esse seu exercício de falar sobre a criatividade, eu acho que ela também vai ultrapassar a nossa ideia de produtor de conteúdo, né? Que é aquela capacidade que a gente tem que imprimir de olhar o texto gerado e colocar o seu toque autoral, o seu toque autêntico, que é a sua forma de amarrar coisas, né? Que nenhuma máquina ainda vai interpretar, até dentro da sua loucura, dependendo de como for. Mas eu acho que aí também, não sei se é um raciocínio se é delírio, tá, gente? O tema é tão doido que pode ser que seja um grande delírio e você pode falar, não tem nada a ver. Mas eu acho que a inteligência artificial vai gerar uma mudança tão grande no sistema, até da gente se olhar como profissional. Porque se antes a gente veio de um momento onde todos éramos avaliados por competências técnicas e hard skills, hoje o que nos faz diferente são como a gente lida com soft skills, por exemplo. Então, não sei se delírio ou não, mas queria te ouvir falar quais os impactos no trabalho mesmo, na indústria do trabalho, da inteligência artificial, não só de nós, produtores de conteúdo, mas assim, a forma que a gente vai ser visto e avaliado, e a nossa competência, sabe? Vamos lá, vou tentar resolver de forma mais objetiva, aí vocês puxam o assunto mais, porque isso dava para fazer um outro livro sobre esse assunto, mas... Qualquer coisa olha que só, continue. Soft skills e hard skills continuam sendo importantes, e o que a gente precisa imprimir no conteúdo é um pouco diferente do que você falou, porque eu consigo treinar um modelo para conhecer, inclusive, o seu vocabulário, e já fazer com o seu toque pessoal, vamos colocar aqui umas aspas, que o toque pessoal não é só vocabulário, né? Sim, não quero claro. limitar somente a vocabulário. Mas o que o modelo não consegue? Não consegue sentir, viver. Então, quando a gente acrescenta num texto, num conteúdo, num áudio, vídeo, que seja, o que nós sentimos, o que nós vivemos, nós estamos reproduzindo ali algo que, por mais que a inteligência artificial consiga fazer algo análogo, não é realístico. E aí a gente consegue gerar uma identificação com o leitor, com a audiência, que a inteligência artificial não é capaz de fazer. Porque você vai falar, eu vivi isso, eu fiz isso, eu passei por essa experiência. E as pessoas conseguem se relacionar com isso. Se ela sabe que uma inteligência artificial descrevendo isso, elas no máximo, elas talvez podem até rir de uma descrição trágica. Por quê? Porque eu não preciso me conectar emocionalmente com aquilo. A inteligência artificial está falando que o pai e a mãe dela morreu. Cara, você é um monte de bits e bytes falando que bits e bytes morreram, né? Whatever. Se eu falo que aconteceu alguma coisa com meu pai, com a minha mãe, uau, isso tem um outro grau de significado. Claro. Então, falar do que você sentiu, do que você viveu,
para mim, o verdadeiro toque pessoal que você pode dar a um conteúdo. É buscar essa conexão mais profunda. E sobre o mundo do trabalho, quando eu falo que soft skills e hard skills continuam importantes, é o seguinte, soft skills eu falei da criatividade. Você tem também o pensamento crítico, porque a criatividade é para você imaginar o prompt. Saiu o resultado do prompt, pensamento crítico, para você olhar aquilo com um questionamento de será que isso é real? Porque a inteligência artificial generativa, ela é criativa também da perspectiva de que ela pode criar fatos e dados. Ela não foi criada para ser um substituto ao Google. Não é que você vai usar ela no lugar do Google. Em vez de perguntar agora para o Google, pergunto para a AI. Não, porque você pode perguntar para a AI, para o ChatGPT, para o Google Gemini, para outras inteligências artificiais generativas, e ela pode te dar uma história de ficção completa. Né? O jeito que você fez o prompt pode preparar ela para te devolver uma ficção. Posso Isso parafrasear você? Como No assim? seu livro você diz, pense no ChatGPT como um estagiário super inteligente. Se você der uma tarefa com muitos detalhes, ele vai fazer bem feito, mas ainda é necessário você revisar o trabalho entregue. Exato. Porque o que acontece? Ele é o melhor estagiário do mundo, né? Porque ele foi treinado em Harvard, no MIT, na Sorbonne, na USP. Ele fez todas as grandes faculdades do mundo, todos os conteúdos estão lá. Mas ele nunca trabalhou, ele nunca fez o seu trabalho. Você que está ali sentado naquela cadeira, naquela empresa, resolvendo aquele problema para aquele consumidor, você tem uma perspectiva única que não está na inteligência artificial. Então, quando você dá essa perspectiva no prompt, você vai olhar o resultado, você tem que avaliar esse super estagiário se faz sentido com a sua realidade, porque vai fazer sentido o quê? Com a realidade dos conteúdos que ele foi treinado. E nessa hora de avaliar, não somente o pensamento crítico de questionar, mas agora entra as hard skills. Do ponto de vista técnico, aquilo é tecnicamente correto? E se você, por exemplo, está tentando resolver algum problema de marketing, mas você não entende marketing, você vai olhar o resultado e fala assim, parece tão bem escrito que eu vou acreditar. Faz sentido. Sim. E aí, o que a inteligência artificial é para você? Ela é um substituto de algo que você não tem. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Você é um pequeno empreendedor que você nunca ia conseguir contratar alguém de marketing porque você não tem verba. Cara, pede lá pro ChatGPT, ele te dá uma resposta que você não sabe se é boa ou não, testa, não gasta muito dinheiro, não vai tipo, opa, inteligência artificial, vou botar todo o meu dinheiro aqui. Não, faz um teste pequeno ali de mídia, roda ali nas redes sociais para ver se funciona. Funcionou, você começa a investir mais naquilo ali. Mas é melhor do que não ter feito nada. Você está numa grande empresa responsável por uma grande verba de marketing. Se você não validar aquilo ali contra a sua estratégia, você está cometendo um erro terrível. Com certeza. Vou até botar na câmera. Então, o usuário, o usuário da inteligência artificial, ele precisa ainda de dominar hard skills. Ele precisa mais ainda, porque senão qualquer resposta é boa. Você não consegue avaliar, né, o valor daquilo. Faz muito sentido. Eu nunca tinha parado pra pensar como sobre diz isso. o gato da Alice lá, acho que é Chezirê, se eu não me engano, se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer caminho serve. Faz sentido. Maravilha. Aliás, que história que gato. vale sempre, né? Ednei, a Internei, me fala uma coisa, como é que a sua saúde mental foi afetada pela inteligência artificial? Rufem os tambores na edição. Essa história, ela é bem interessante pelo seguinte, eu sou uma pessoa que já sofri com depressão, com ansiedade, e eu tô falando clinicamente. Fui diagnosticado, medicado, tomei remédio durante muito tempo, aprendi que eu preciso cuidar da minha cabeça, né? Tem outras formas não boas da gente ferrar a nossa cabeça, né? Da gente dar um boom na cabeça. E o que acontece? Finais de semana são para descansar. Ano passado teve tanto trabalho que eu tirei 2 férias, me permitia, vantagem de ser autônomo. Mas mesmo separando minhas noites, separando meus finais de semana, férias, tempo com a família, tudo mais, eu voltei a ter sinais de depressão e ansiedade. E aí, quando eu comecei a ter sinais, eu dou 2 passos para trás, deixa eu ver o que está acontecendo. E o que eu entendi foi o seguinte, eu estou num nível hoje de uso de inteligência artificial que eu consigo fazer 3 vezes mais conteúdo, aula, palestra, etc., do que eu fazia antes. Uma produtividade absurda. Só que o que acontece quando você está criando algo? A gente tem um momento de pensar, né? Deixa eu pensar quem que é o público, o que eu quero atingir, deixa eu estruturar, deixa eu pesquisa referências. E é um trabalho mental aqui grande depois que você estruturou tudo aquilo e falou assim, ok, já está pronto na minha cabeça, agora eu tenho que fazer o download. Eu usava muito isso, agora eu tenho que fazer o download. E a hora de fazer o download é o quê? A hora só que tá escrevendo meio voo de cruzeiro. Agora que eu vou aqui tranquilo, boto no piloto automático aqui e vou embora. Esse momento do piloto automático, ele praticamente sumiu
na minha vida com inteligência artificial. Porque na hora que eu estruturo tudo, organizo tudo, isso é um grande prompt. Aí eu jogo lá pro ChatGPT, ele me devolve um conteúdo, eu edito, entrego, vou pro próximo. Vou pro próximo, como é que fica a minha cabeça? Minha cabeça fica naquele giro alto ali do momento da pesquisa, da criatividade, das referências. E eu comecei a ficar mais cansado mentalmente, trabalhando o dia inteiro com a inteligência artificial. Sem fazer download. Sem fazer download, porque o download não existe mais, o download ela faz para mim. E aí o que acontece? Ok, eu sou mais produtivo, mas eu não aguento viver com o pé no acelerador lá embaixo o tempo todo. Eu preciso parar, senão vai fundir o motor. Então eu comecei, ou eu trabalho menos, ou eu intercalo trabalhos que podem ser automatizados com trabalhos que não podem ser automatizados para dar esse tempo do cérebro, né, baixar o giro. Quer dizer, então a gente tem que ter uma preocupação com a inteligência artificial. E isso é inédito no mundo da tecnologia, eu talvez possa ficar um pouquinho mais sobre isso, que é a gente tem que trabalhar menos. Se a gente dominar a inteligência artificial no máximo, a gente vai ter que arranjar um espaço para trabalhar menos ou incluir tarefas não automatizáveis, né? Caraca. Peraí, pausa, Ou seja, pausa 4 para dias da semana. Oi? Os 4 dias da semana vão chegar aí. que tem uma consideração, porque também 4 dias, porque você vai ter de folga, mas são 4 dias de sugando a alma do ser humano para no outro 4º dia você estar de cama com soro na veia, também não acho inteligente. Eu acho que uma ponderação de horários e de sobes e desces no nível de demanda mental, talvez mais saudável. Muito legal. Mas, Ney, uma das partes, eu acho que dessa conversa do que estamos preparados é realmente nisso, né? No espaço que a inteligência artificial ganha e no espaço que a gente perde com o advento dela, né? Então, eu lembro que recentemente teve aquele manifesto em Hollywood, né? Por conta dos roteiristas que estão perdendo seus empregos, né? Porque a inteligência artificial hoje está gerando. A gente sabe que dentro de agências já tem reduzido o time, substituído, né? Por uma velocidade do ChatGPT. Então, queria te ouvir falar disso. Como é que você vê isso? E que saída a gente tem? Porque, de novo, né? Não vai dar mais para voltar a inteligência artificial. E uma outra questão também é... O quanto dessa obra produzida é 100% original ou é roubada dos outros? Porque se o que o ChatGPT te entrega é um compilado do que já foi feito, já foi pensado por outras pessoas, certo? Então a gente não estaria só pegando... Então, esse é o ponto que eu queria ouvi-lo também, porque... A gente, não existe uma questão de um crédito, de repente, que a gente não está dando? Não sei, é uma pergunta mesmo. Eu realmente queria entender. São várias perguntas em uma, é verdade. Não tem problema. Eu acho que primeiro sobre a questão do emprego. A gente precisa parar de falar que a inteligência artificial não está roubando emprego das pessoas, porque tá. Tá, exato. Não, é bizarro, porque esse ano já foram milhões de pessoas mandadas embora das empresas de tecnologia. Pessoal, ainda não estamos no estágio de estar roubando emprego. Gente, está roubando emprego, né? A questão é a seguinte, ela não substitui, essa parte é verdade, ela não substitui alguém. Agora, alguém com inteligência artificial começa a fazer lá dentro de uma empresa o trabalho de 2, 3 pessoas. Sim. E aí, a partir do momento que uma pessoa está fazendo trabalho de 2, 3 pessoas, algumas pessoas vão ser dispensadas. Eu falo que não substitui pelo seguinte, porque ela não reproduz 100% as atividades. Se você tem uma pessoa no marketing da empresa, você não consegue colocar a inteligência artificial lá e ela assume o marketing da empresa. Alguém tem que dar comandos. Alguém tem que escrever o que precisa, dar as necessidades. Olha, meu público-alvo é esse, nossa estratégia é essa, Alguém tem que dar os comandos. Agora, quando você tem alguém dando os comandos e essa pessoa sabe dar os comandos muito bem e faz o trabalho de 2, 3 pessoas, aí você começa a diminuir as pessoas que precisam. Então, Então, primeiro, ter clareza que existe problema. Segundo, a gente precisa... Tem soluções para isso? Tem várias soluções para isso, mas todas elas dependem da sociedade inteira se reorganizar. Porque pela primeira vez a gente está tendo uma tecnologia que ela não gera mais empregos em outros lugares. Porque o que acontece quando você antes instalava um computador, né? Então, em algum lugar tinha que se fabricar o computador, tinha que transportar o computador, tinha que instalar o computador, tinha que dar manutenção no computador, tinha que escrever software para o computador. Então, quando você colocava um computador com software num lugar, ele de fato desalocava pessoas, mas ele gerava um monte de outros empregos na indústria da tecnologia. E o problema que nós tínhamos nessa época era, as pessoas desalocadas aqui não são formadas em tecnologia, então eu não posso realocá-las aqui.
Então a gente tinha um problema que resolvia com um ponto que era a educação, que nunca foi endereçado. Né? A gente tem um gap até hoje nesse ponto. Hoje nós temos, você faz lá um modelo de inteligência artificial, né? A OpenAI lá nos Estados Unidos. Ele não precisa de nada para ser transportado, ele não precisa de nada para ser instalado, né? Ele não precisa de nada para ser dado manutenção. Né? E quem vai utilizar é o mesmo usuário final. Ele pode até ser treinado em engenharia de prompt, mas ele não precisa de tanto treinamento assim. Então você não cria toda uma outra indústria baseado no ChatGPT. Isso é uma ilusão. Muita gente fala assim, o Sam Altman mesmo falou, vamos criar as startups de $1 bilhão de uma única pessoa. Cara, toda vez que Google, Microsoft perceberem que é possível ter um negócio aqui de $1 bilhão que dá para ser rodado com uma pessoa, eles vão transformar isso em funcionalidade da plataforma deles. Então você vai ter lá um botão lá da Microsoft, um botão lá no Google que você clica e faz aquilo. Você não vão deixar uma pessoa sozinha vender aquilo. Então não que não vai existir isso, mas isso é algo muito remoto, né? Não é para todo mundo sair pensando, vou virar bilionário, até porque existe demanda e oferta, né? Não tem como, se todo mundo for bilionário, ninguém é bilionário, né? Aí o bilhão começa a valer pouco, né? Então, como que você pode endereçar isso de verdade? Você pode, que pequenos negócios potencializados por inteligências artificiais podem se tornar negócios maiores. E aí, esses negócios maiores podem contratar pessoas aonde a inteligência artificial não atua. A inteligência artificial não faz nada, absolutamente nada braçal. Então, por exemplo, um restaurante não está ameaçado por inteligência artificial. Então, Dinês, quer dizer que esses pequenos negócios vão crescer mais? Existe um potencial deles crescerem mais. Você precisa de algum tipo de incentivo, seja educar as pessoas, seja políticas públicas para incentivar o empreendedorismo, esses pequenos negócios a crescer, etc. Né? A gente já discutiu aqui que a gente não consegue trabalhar nesse pico de produtividade, né, sem prejudicar a saúde mental. Então as empresas vão trabalhar menos horas e aí não necessariamente vão desempregar tantas pessoas assim. E o outro ponto seria a renda básica universal. Que é um sistema que muita gente às vezes fala, vão dar dinheiro para as pessoas. Assim, na verdade, esse sistema ele favorece muito a lógica do capitalismo. E não é à toa que grandes capitalistas, donos de grandes fortunas, defendem esse modelo. Por quê? Porque você tem uma base aqui que está gastando o mínimo que precisa para viver, não está guardando dinheiro, só que está gastando isso nos business dos negócios, que são dos milionários e dos bilionários, e esse dinheiro, de novo, está concentrando aqui no topo da pirâmide. Então ela mantém quando a gente fala de distribuir renda para todo mundo, existe uma ilusão de que a gente está achatando a pirâmide. Não, a gente está piorando. Né? Porque essa pessoa não consegue guardar nada, então ela não ascende de classe social. Né? O que a gente fez é tornar a condição social na base da pirâmide mais humana. Então a gente humaniza um pouco a diferença social, mas a gente aumenta essa diferença social do ponto de vista de capital ainda mais. Mas são alternativas possíveis para a gente endereçar esse problema, né? Então empreendedorismo, diminuição da jornada de trabalho e renda universal. Eu quero trazer alguns pontos aqui, porque quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de perda de emprego, a gente fala de filmes catastróficos que mostram o fim do mundo com a inteligência ganhando o lugar do ser humano e matando o ser humano e todo mundo morrendo, que é um medo, ok? Mas eu queria trazer um pouco de falas de gente muito estudiosa, que muito buscou conhecimento e que eu acho que tem tudo a ver com esse momento. Um deles especificamente é o Harari, né? Que é o Yuval Noah Harari, para quem tem interesse, ele tem alguns livros maravilhosos. Eu estou mostrando nesse momento Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã, e na sequência eu vou mostrar o Sapiens, que para mim é o livro de cabeceira da vida inteira como história da humanidade. Mas no Homo Deus, por acaso, ele coloca uma coisa ótima. O humanismo dominou o mundo por 300 anos, o que não é tanto tempo assim. Os faraós governaram o Egito por 3.000 anos e os papas dominaram a Europa durante um milênio. Talvez ele discorre, eu pulei essa, né? E vou para a frase. Talvez o colapso do humanismo seja também benéfico. As pessoas comumente têm medo da mudança, porque temem o desconhecido. Mas a única grande constante da história
é que tudo muda. Isso é perfeito, porque a gente sempre fala isso, né? Tudo muda. E a gente pode não gostar do caminho que está tomando, mas ele já foi tomado. E agora é para onde vamos e como vamos nos adaptar. Exatamente. E ele coloca aqui, página 92 do Homo Deus, algoritmo humano, que eu nunca tinha ouvido falar até ler esse livro. Já faz um tempo. No decorrer das últimas décadas, biólogos chegaram à firme conclusão de que o homem que aperta os botões e toma o chá também é um algoritmo. Um algoritmo muito mais complicado do que a máquina que prepara as bebidas, sem dúvida, mas ainda assim um algoritmo. Humanos são algoritmos que produzem não copos de chá, e sim cópias de si mesmos. Os algoritmos que controlam as máquinas de venda automática funcionam mediante engrenagens mecânicas e circuitos elétricos. Somos nós. Os algoritmos que controlam os humanos funcionam mediante sensações, emoções e pensamentos. Tá, ok. Dito isso, aí eu vou, então veja-se como um algoritmo. Para os Sapiens. Aqui, capa do Sapiens, para quem não teve essa oportunidade, uma breve história da humanidade. De breve não tem nada, é um livro que você grifa inteiro, né? Tá bom? Mas na página 424 ele fala o seguinte: o que devemos levar a sério é a ideia de que a próxima etapa da história incluirá não só transformações tecnológicas e organizacionais, como também transformações sociais na consciência e na identidade humana. A dúvida fica, o próprio termo humano, por quanto tempo? Pesado, punk, bug. E, bom, então dito isso, nós temos mudança é uma constante, não conseguimos mudar isso. Somos de uma forma um algoritmo que pode ser lido, porque os nossos comportamentos são repetitivos, têm personalidade, criam uma persona, né? Que agora eu aprendi no ChatGPT, a gente começa com a persona. Aprendi muito com o livro dele, leiam, por favor. E que a própria ideia do ser humano já vem mudando e a gente sequer percebe, porque hoje temos próteses, hoje temos prolongamento de vida, e tudo isso está acontecendo, mas enquanto parece ser só benéfico para a gente, tá tudo certo. Mas a tecnologia da inteligência artificial abre portas para incômodos como perda de emprego e falta de recolocação de mercado. Sim. E outra, como ela faz análises do que está por vir muitas vezes, e isso passa a ser usado na medicina, ontem mesmo estava lá uma coisa maravilhosa de leitura de raio-x, que ela faz a leitura muito melhor e mais rápido que o ser humano, com muito mais câncer, de né? câncer, pegando muito antes, exatamente. Antes. Vamos a Minority Report, terceiro e último livro, prometo. Esse livro chama Todo Mundo Mente, o que a internet e os dados dizem sobre quem realmente somos, do Seth Stevens Davidowitz. Vou botar tudo no como é que fala aqui? No descritivo, tá? Mas eu acho fantástico porque ele traz essa história do Minority Report. Para quem não viu o filme com o Tom Cruise, veja, não vou explicar agora. Mas ele fala o seguinte: uma atitude que deveríamos relutar em tomar é perseguir pessoas antes que um crime seja cometido. Isso parece, em primeiro lugar, invasão de privacidade. Há uma enorme diferença ética entre um governo levantar os dados de busca de milhares ou centenas de milhares de pessoas e um departamento de polícia que obtém os dados de um indivíduo. Há um salto ético gigantesco entre proteger a mesquita local e revistar a casa de alguém. É um medo. A inteligência artificial, para mim, tem tantos lados interessantes, ainda mais depois de ler o seu livro, e eu vou repetir isso porque realmente eu tô ainda meio que balançada. Mas existe um medo intrínseco disso, de que nós vamos ser comandados, de que vamos ser substituídos, aqueles 10% lá que falam que a gente vai ser extinto, né? E que dali a pouco, como o Minority Report, e veja, eu entendo que você não pode me dar uma resposta com relação a isso, porque ainda não aconteceu. O que será? O que vai acontecer? Mas nós estamos olhando para uma legislação atualizada, porque assim como naquela palestra também chamou atenção para isso, a gente ainda vive com a legislação do século XX. E isso não corre atrás da quantidade de situações novas que hoje a gente tem que trabalhar. A exemplo de um artigo que ontem eu vi da BBC, que eu vou mostrar aqui para você. Agora, pessoas que têm tendências pedófilas estão criando online imagens de atos infantis, né, sexuais, com inteligência artificial. Só que agora fica um gap de se isso é ilegal ou não, porque não são crianças e ninguém está sendo ofendido.
Mas, aí eles têm um hotline na Inglaterra, inclusive, para pessoas que têm esses problemas ligarem para falar sobre os assuntos e tudo mais. E aí você fala, meu Deus do céu, quando que a legislação teve que pensar em criar uma lei, enfim, algum artigo em cima do não pode criar imagens de crianças em atos sexuais, né, pela inteligência artificial. Quer dizer, olha a que ponto a gente chega. E boa sorte em responder. Vai lá. Pior que é tanta... Tanta informação que eu botei agora que ficou confuso. Não, vamos lá. Teve Tem duas. pergunta. Eu acho que vou responder, começar primeiro pelo mais provocação, sensível teve provocação. e urgente, né? Que é a questão da legislação. Muita gente fala que não precisa criar nova legislação. Eu discordo profundamente. Esse é um ótimo exemplo para explicar por que precisa criar legislação. Porque a legislação existente, por exemplo, a legislação existente sobre abuso infantil, ela é feita para proteger as crianças que estão sendo abusadas. Uhum. Quando você pega essa legislação do jeito que ela está escrita e traz para esse contexto, ela não serve. Não se aplica. O cara falou assim, mas eu não estou abusando de ninguém. E aí o que acontece? Você tem um ato totalmente repudiável sendo sendo perpetuado, porque não tem uma legislação que condena isso. Assim, Em vez de por que tem que... a pessoa, ela se alimenta, né? E por que tem que perpetuar se nenhuma criança real está sendo feita? Porque você perpetua a visão sexualizada da criança. E se você produz na sociedade indivíduos que veem a criança de uma forma sexualizada, as crianças estão em risco constante sobre isso, né? Então, mas mesmo sem esse raciocínio que eu fiz aqui, toda vez que se traz uma questão dessa, é uma questão da sociedade em questão, onde aquela legislação está sendo aplicada, discutir se ela quer ou não perpetuar esse tipo de comportamento. E se ela não quer, ela tem que criar uma legislação específica. A Elis Regina pode aparecer, né, do lado da filha. São questões exatamente. Uma puta polêmica. Não tem uma legislação que define. Você pode ressuscitar um morto para ele fazer uma propaganda de automóvel. Exato. Então pode. Então quer dizer, mas aí o que acontece? Você tem todos os descendentes desse indivíduo, né? Que não tem voz sobre isso. Sim. Mas não perguntaram só para a filha dela, né? A filha dela topou, então tá tudo bem. Perguntaram para quem poderia ser o maior reclamante, resolver o problema jurídico, bola para frente. Mas ela tem outros parentes, né? Outras pessoas que se importariam se ela apareceria ou não, amigos, etc. Pessoas fazendo trabalhos junto com ela, artísticos. Mas a legislação não trata disso. Então a gente precisa entender que novas tecnologias trazem novos dilemas éticos e morais e eles precisam ser discutidos. E se a sociedade achar que eles são repulsivos, eles têm que ser legislados. Tem que se criar legislação específica, sim. Urgente. Porque senão isso vira um embate jurídico infinito. Porque a situação nova, ela não se encaixa perfeitamente na antiga. E aí se você tem que pegar o pessoal fala, mas dá para fazer justiça sem isso? Se você pega um juiz, né, com um reclamante, que estão alinhados filosoficamente, pode ser que você tenha uma boa saída disso, mas não necessariamente é isso que acontece em todas as situações. Então precisa se atualizar a legislação. Agora, a legislação precisa ser atualizada por pessoas que tenham uma mínima compreensão de como a tecnologia funciona. Isso não é para criar uma reserva de mercado nem nada do gênero, é que se você não tem alguém participando do processo, que sabe explicar como a tecnologia funciona, e inserir na lei os mecanismos que vão fazer com que aquela lei se adeque à tecnologia, ela continue inadequada. Sim. Porque ela continua tratando de questões genéricas que num tribunal o advogado de defesa vai falar, mas isso não se aplica aqui porque foi feito de outra maneira. Né? Então precisa ter na especificidade da lei, né, essa conexão entre o que acontece e o que a lei descreve. Então, uma parte da sua pergunta está aí. A outra parte sobre a humanidade, eu gosto de uma visão, eu prefiro um outro pensador, que é o Ailton Krenak, né, é um indígena, e ele traz uma visão, porque já que a gente está falando de fuck my brain, é uma visão que explode completamente sua cabeça, porque assim, a gente vive há muito tempo no antropocentrismo. Sim. Que é o homem com o centro de tudo. A gente se enxerga separado da natureza, já reparou? Que a gente fala, é nosso direito explorar a natureza. Gente, nós somos natureza. Eu vou contar um segredo aqui pra vocês que estão ouvindo. Nós somos natureza. Você é feito de matéria orgânica.
A gente nasce, a gente se reproduz, a gente se alimenta, a gente é feito de tudo que tá aí na Terra. A gente é feito de natureza, nós somos natureza. Se chegar um explorador agora de outro planeta, vou olhar, olha, tem um elemento aqui na natureza e ele... existem 2 tipos de vírus no planeta Terra. Um bípede, né, de macro, né, e um outro microscópico aí, né? Porque é isso, a gente se reproduz, acaba com todos os recursos e destrói, né? Sim. A Terra vai sobreviver a gente, né? A gente é que não vai sobreviver, talvez, é o que a gente está fazendo com a Terra. Então a gente está vivendo o antropocentrismo, que é uma era, na verdade, dominada pelo ser humano, né? A gente teve a era dominada pelos dinossauros, a gente teve a era dominada pelos seres humanos e talvez vai existir uma outra era dominada por outro tipo de criatura. Pelo Arnold Schwarzenegger. Pela Skynet, né? Então, eu acho que a gente tem que entender que nós somos parte da natureza. Isso traz uma outra visão completamente diferente. Porque aí a gente começa a olhar... a inteligência artificial hoje não tem absolutamente nenhum tipo de indício, eu vou repetir isso mais uma vez, nenhum tipo de indício de que ela vai ficar senciente, consciente e tomar decisões automaticamente. Nenhum indício. Isso é completamente impossível de acontecer no futuro? De jeito nenhum, né? Se a gente fosse pautar pelo que é impossível, a gente não tinha chegado na Lua, não tinha inventado o avião, não tinha feito um monte de coisas incríveis que a humanidade fez. Isso é possível no futuro? Isso é totalmente possível. Agora, a gente tem que abandonar essa visão antropocêntrica, né? E entender que a gente vive num planeta que os recursos, eles são finitos, eles são escassos. E se a gente acabar com esses recursos, a gente está acabando com a gente. A gente tem que entender que a nossa ideia enquanto espécie preservação é de todas as outras espécies, é reprodução e perpetuação. Então, se a gente não é gentil com o próximo, né, o que a gente está fazendo em termos de espécie? A gente está destruindo a espécie. Então, quem vai acabar com o homem, quem está acabando com o homem hoje é o próprio homem mesmo, né? Ah, mas a pessoa que não está preparada não tem que ter emprego, não tem que... É isso mesmo, né? Tem que morrer todo mundo na rua da amargura, todo mundo tem que ser miserável mesmo, né? Não... A gente, enquanto espécie, o instinto dizia para se ajudar como espécie, né? Talvez não precisa reproduzir mais tanto, a gente está bem de reprodução, né? As outras espécies, quando elas estão extintas, elas têm que se reproduzir bastante, a gente não está em processo de extinção ainda, né? Então a gente talvez não precise ligar tanto para a questão reprodutiva, mas a gente precisa lidar com a questão da preservação, e aí essas discussões sobre emprego, etc, faz sentido, mas tem outra questão que faz muito sentido, que é a questão da natureza, e outra questão é, se a gente está se esforçando tanto, eu sinto que a gente está se esforçando muito para criar uma inteligência artificial senciente, né? Tem o robô Atlas lá, que ele faz trabalhos braçais, a gente começa a criar inteligência artificial generativa que o resultado parece que está pensando, quer dizer, talvez uma hora a gente vai conseguir, né? E aí, se a gente não aprendeu a ser gentil nem conosco, como que a gente quer esperar que essa nova inteligência, essa nova indivíduo, talvez essa nova era, né, seja de uma entidade senciente que vai ter algum tipo de generosidade com a gente, né? Caraca, ferrou. É isso, ferrou. 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 Não ferrou? Ferrou. Não, ferrou a humanidade. Mas eu vou fazer uma coisa assim, que desde o começo eu tô pensando e corro o risco de parecer uma pessoa muito velha com esse pensamento, que é o seguinte, né? Eu lembro quando a gente começou a fazer trabalho de faculdade, e aí foi super da era Google, e aí os professores começaram a ver se você pegava e digitava no Google e copiava uma ideia. Me dá uma ideia e aí me discorra sobre que a gente pensa menos depois do ChatGPT. Que, por exemplo, eu não li metade dos livros que a Marina leu, só que se eu jogar no ChatGPT, talvez ele faça um artigo parecido com o que a Marina escreveria das coisas que ela acumulou na mente dela, eu não tenho conhecimento disso e coloco. É uma visão de tia velha essa minha, do tipo assim, que a gente... Porque realmente, assim, eu acho que talvez o ChatGPT me pegue muito, porque óbvio, comunicação, produtora de conteúdo... Já sei que não posso mais lutar contra ele. já tá tudo bem. Mas assim, não me dá... É só eu, vocês também têm essa ideia de que talvez a gente pense menos, de que a gente precise de menos repertório, menos gabarito, menos referência, sei lá, pra produzir algo que até quando você produz, você fala, cara, mas eu nem sei tudo isso. Como é que eu produzi tudo isso? Não sei. Me dá uma sensação... Fica mais preguiçoso, usa menos a mente, vai ter menos... Me dá uma sensação mentirosa, às vezes, do que
sai de lá? Porque parece que não é meu, sabe? Não sei, talvez só seja eu velha. Não é você velha. Não é você velha. Ela era a primeira pessoa no podcast que me faz sentir falta de um caderninho pra anotar, porque as perguntas dela têm muitas etapas. Eu acabei de lembrar que eu não respondi um pedaço de outra pergunta que ela fez. Eu sou muito confusa. Não. Essas perguntas são muito boas, elas são complexas, elas têm camadas, né? Por exemplo, eu não respondi pra você a questão do que era copiado ou não era copiado. Eu deixei de lado isso quando você falou agora do copiar lá. Você vê que eu tô incomodada com isso. Eu cliquei lá, mas o lance de copiar, até vou responder essa primeiro, que é que ficou há mais tempo. O que a gente tira do ChatGPT é tão copiado de outros conteúdos da internet quanto a água da chuva é copiada do mar. Né? Porque, na verdade, é da mesma matéria-prima, mas foi transformado completamente. Né? Puta, que analogia boa, É, hein? bem boa. Rapaz. Agora, é a mesma matéria-prima. É a mesma matéria-prima. Você quer dizer, Dinei, que a gente não consegue reconhecer o que foi copiado? A gente consegue reconhecer estilos, porque a nossa mente percebe padrões sutis. Então, assim, você vai achar um trecho idêntico no ChatGPT versus na internet. Se você fizer perguntas que induzam ele a fazer citações, sim. Mas na maioria das vezes, não. Você vai achar conteúdos que eles não estão palavra por palavra repetidos, mas têm estilos copiados. E quando você vai para a imagem, isso torna muito complexo, porque a imagem é uma repetição de padrões e estilos, e aí a gente entra numa questão que pode infringir copyright. Sim, quando a gente fala de imagem especificamente, de vídeo, de música, porque você fala, olha, esse riff aqui foi criado para essa banda, esse estilo de fazer desenho é desse artista, e aí a gente tem um problema grande pro direito resolver no mundo do copyright. Quando a gente vai pro texto, é menos preto no branco, assim, é menos binário, né? Agora, quando você estava falando sobre o copiar, né, ele me trouxe um outro conflito que eu tenho visto muitas vezes quando as pessoas olham inteligência artificial, que tem um desconforto que eu demorei um tempo para entender, que é o desconforto seguinte, de quem olhava um livro, copiava e colava, e estava tranquilão com aquilo pelo seguinte, falei assim, isso aqui eu sei de fonte fidedigna que tá certo, copiei da enciclopédia, copiei do livro tal, isso aqui tá certo. E essa pessoa não tem mais essa tranquilidade quando ela vai para o ChatGPT, porque o ChatGPT parafraseia, reorganiza, reescreve, e aí ele pode ter inserido fatos e dados que eu não sei se são verídicos ou não. Ou seja, aquela pessoa da era do copiar e colar, o ChatGPT não serve para ela, porque ela não pode mais estar tranquilona com o resultado. O ChatGPT favorece quem tem domínio do conhecimento, porque você pede o comando, olha, lê e fala assim, estou seguro que isso aqui eu vou passar para frente. Se você não sabe se era do que ia pegar, se você era do que colocava o nome no trabalho do amigo, né? Você tá fudido na era do ChatGPT, porque você não sabe mais o que é verdade e o que não é. Né? Então a gente tem muita gente aí que a máscara vai cair, né? Vai descobrir que era da era do copiar e colar. Né? Então não é uma preocupação quando você fala de Shazam, esse tipo de coisa, porque na verdade tá tudo mudando, tá tudo se transformando, né? E todos nós estamos ficando velhos muito rápido, né? Terminar isso só com uma historinha, que hoje minha filha estava indo hoje para a escola e ela contando uma história, né? A gente estava perguntando sobre matéria lá, né? E eu falando assim, tem umas coisas que você não está lembrando do que aconteceu. No final do dia a gente conversa de novo e a gente transforma isso em histórias que são muito boas com a história. Eu falei assim, inclusive tem uma história nova para contar para você. Eu falei assim, então me conta sua história, né? E a história dela era sobre uma menina chamada Marina, por um acaso, né? Agora não lembro se é Marina ou Mariana. Marina, de efeito fica sendo Marina aqui, né? Fica Marina, né? E a Marina, ela observava borboletas e fazia as anotações. A mochila da Marina tinha um bloquinho, uma caneta, tinha uma câmera. E aí eu repeti para ter certeza que eu estava entendendo a história. Eu falei assim, tinha um bloquinho, uma caneta, uma câmera, e ela entendeu esse câmera meu como um questionamento, tipo, por que a Marina tinha uma câmera, né? Ela falou assim, pai, é que se passava na antiguidade, ela não usava um celular para tirar foto, entendeu? Então, para ela, antiguidade. se passava na antiguidade essa história. Sabe o que meu Tipo filho assim, me não era perguntou? há anos atrás. A primeira vez, eu não sei se ele perguntou tirando sarro, as outras 25, certeza, mas o meu mais velho falou, mãe, você nasceu antes ou depois de Cristo? Ele sobreviveu a essa pergunta, mas enfim. Então, era na antiguidade. Era na antiguidade porque era uma câmera, né? Então não era um celular para tirar foto. Você já se tocou que a gente nasceu não é no século passado, é no milênio passado. A gente é de outro milênio. Mas eu acho que essa é uma
uma abordagem muito boa. Eu acho que as coisas têm evoluído e mudado com uma velocidade tão rápida, tem se criado coisas com impactos muito grandes na nossa vida, que dá essa sensação de que a gente tá envelhecendo, porque a gente realmente fica confuso com isso. Você não sabe se é bom ou ruim aquilo, né? Você se sente a tia mesmo do Mas eu chat acho que a GPT, gente sabe? tem que deixar de lado a ideia do... Porque na minha época... Sim, Porque na minha época... claro, claro. Eu sei que eu uso muito isso, mas eu fico tentando me policiar. Na minha época era assim, sempre deu certo assim, não sei o que lá. Não vai ser mais daquele jeito. É claro que tem um preço. Algumas coisas têm um custo, né? Para a forma de aprendizado, para o relacionamento humano, para a retenção de conteúdo. Talvez você não use mais seu cérebro para tantas coisas, você não lembra telefone de ninguém, a não ser o seu, talvez, e você não precisa e tal. Sim. Mas isso vai ter um custo, né? O Christian Dunker, quando esteve aqui Sim. ano passado, ele falou assim, a gente só vai ver o resultado do que está acontecendo agora daqui 30 anos, não é imediatamente já. A gente não tem mais que usar memória para guardar telefones. E a gente tá tudo bem com isso, né? Para usar uma calculadora hoje, você tem que saber o básico de matemática. Senão você não consegue nem digitar Sim. as coisas na calculadora. Qual é a ordem que eu digito para fazer a conta. E você tem que ter uma ideia do resultado. Às vezes a gente faz uma conta de cabeça meio aproximada, né? Joga na calculadora. E aí quando a gente vê o resultado, se ele não está aproximado com aquilo que a gente fez, a gente fala assim, eu errei a digitação. Eu volto e digito de novo. Sim. Quer dizer, a gente não deixou de aprender matemática. Claro. Então, agora a gente deixou de fazer o trabalho braçal da matemática. A gente entende como faz a operação, a gente tem uma ideia do resultado e a calculadora traz a precisão. O ChatGPT fazer alguma coisa parecida. Você tem uma ideia do que você quer, você tem uma ideia do resultado, mas você não precisa o trabalho braçal de colocar aquilo nos pormenores, nas palavras, nas vírgulas. Ele vai fazer isso. Só que você tem que ter o domínio do conhecimento para avaliar a saída daquilo ali. Vocês viram? É hora do boom. Fuck my brain. E sendo hora do boom, a gente vai dar aquele arremate, os pensamentos finais sobre esse tema tão interessante. Estamos prontos para a inteligência artificial, Natália Mestre. Caraca, boom, hein? eu buguei o meu cérebro, buguei o cérebro dele com as minhas perguntas. Foi muita coisa. Se estamos preparados, não sei, continuo não sabendo. Acho que esse episódio não traz respostas, traz mais perguntas do que respostas. Mas assim, eu acho que eu gosto de 2 pontos que ele trouxe. Primeiro ponto da criatividade, né, do exercício de uma forma nova de criatividade. Então acho que a gente vai precisar realmente olhar a criatividade de formas novas para não perder espaço, para, né, se pensar em novos trabalhos, se pensar em novas formas desse mundo de inteligência artificial. E gostei muito quando ele falou da emoção, né? Acho que na hora que eu tava comentando sobre o tom de um texto, eu pensei sobre, né? Acho que a gente consegue ser copiado por alguns elementos, mas obviamente é o da emoção, né? É a sua capacidade, o seu viés de mundo, a sua experiência, o que é seu. E isso eu gosto, porque isso é humano. Acho que isso é aquela pontinha da humanidade que fala, ei, a gente ainda é bom. A gente não perdeu pra máquina. Então, eu acho que assim, gente... Não sei se estamos preparados, já sabemos que a tecnologia chegou, que tem impactos de todas as formas no emprego, na saúde mental. Mas eu fico aqui no exercício ainda de lembrar da criatividade, da emoção pra gente sobreviver bem nesse mundo. Sei lá, talvez seja uma saída. A inteligência artificial não passa glitter no carnaval, não, amiga. A inteligência não. artificial nem dança como eu danço, dá licença. Que isso, parou. Luciana Chies, e você, minha amiga? Eu acho que uma das coisas que para mim fica muito claro, e eu acho que você trouxe o ponto do copiar e colar, né, que não é porque você ficava muito seguro, né, no copiar e colar, e era uma execução, né, então é tudo voltado na execução muito prática, de alguma coisa pronta ali, se copia e cola. Eu acho que eu aprendi a abraçar a inteligência artificial de uma forma positiva na minha vida. Eu acho que ela pode trazer muitos ganhos benéficos em pequenas coisas, né, uma forma mais massificada agora, na minha humilde ignorância, de curiosidade que venho aprendendo a trabalhar, mas o que ela mais me ensinou é saber fazer perguntas. Então isso eu acho que é a grande criatividade
que entra um pouco no que você disse, das formas criativas que a gente tem numa execução. E isso é algo que a humanidade veio perdendo nos últimos anos. A gente vem perdendo nossa capacidade de indagar e fazer perguntas. Então, eu acho que a inteligência artificial, ela faz uma provocação extremamente positiva na nossa vida sobre aprender a fazer pergunta certa. Porque esse é o comando. Se você não souber perguntar direito o que você quer, ele vai te dar uma resposta que não vai ser a resposta que você necessita para copiar um texto de uma pessoa, né, um super pensador. É muito diferente quando você usa a inteligência artificial, porque ele não vai te dar, ele vai te dar parâmetros, ele vai parafrasear, ele vai te dar elementos baseados na sua pergunta. Então, eu uso isso muito de uma forma positiva, ela me estimula a aprender, a desenvolver, a me desenvolver cada vez mais em saber fazer as perguntas certas para ter o resultado que eu preciso. Muito bom. Muito bom. Eu não gosto muito do termo pergunta, não tá errado, mas assim, eu prefiro comando pelo seguinte, porque às vezes a gente dá uma instrução do que a gente vai fazer. A gente não tá perguntando para ele o que é algo, como é algo, a gente quer que ele faça algo. Então, a gente tem que, inclusive, começar a repensar que é muito mais usar o modo imperativo, né, com o ChatGPT e outras inteligências artificiais, dar comandos. E tem um aprendizado muito importante, é o seguinte, sempre foi importante se comunicar bem. Mas agora, a gente tem uma necessidade de se comunicar bem e quase como que um juiz ali, sabe? Porque antes eu falo muito, dou muito treinamento para executivos e eu percebo que muitos deles não sabem se comunicar bem. Só que quando ele não se comunica bem, ele muitas vezes, nem todo mundo tem a clareza da sua ignorância e bota a culpa no outro. Fala assim, você que não entendeu o que eu quis dizer. Agora com a inteligência artificial não tem essa desculpa. Porque se outra pessoa consegue dar o comando para obter o que precisa e ele não consegue, quem nos comunica bem é ele. A gente tem um balizador desse conhecimento, né? Então, assim, a gente está preparado? A gente não está preparado, a gente está se preparando. E uma coisa, acho que para tudo na vida, se você esperar estar 100% preparado, você não faz absolutamente nada. Você não tem nem filho, pelo amor de Deus. Agora, eu quero dar o meu boom, por favor. Eu quero de jeito nenhum. Então, a gente já tem, acho que, algumas direções para se preparar, né? Criatividade, comunicação, pensamento crítico. Então, dá para todo mundo que ouvir esse podcast ir se preparando e não ficar com medo porque não está preparado ainda, porque quem nunca vai estar 100% preparado para nada. Eu vim para essa conversa, né, não sendo usuária do ChatGPT, eu acho que eu tentei uma vez na vida, achei aquilo horroroso, porque, enfim, eu não sabia dar os comandos e não veio nada do que eu queria, então, e aí, de verdade, não tô brincando, ao ler o seu livro ontem, eu achei tão incrível, eu aprendi tanto, falei, eu quero fazer, e entendi como ele pode ser usado para tantas coisas para nos ajudar, para facilitar e talvez para nos dar mais tempo para ter a pausa, para ter a tranquilidade, porque o trabalho vai ser feito em conjunto. Eu vou pensar, vou produzir, vou dar os comandos certos, ele vai fazer aquilo, eu arremato, eu aprovo, ou eu peço mudanças, aí eu vou lá e aprovo e vou esmiuçando e aprovo. Eu vou fazer o negócio ficar bom, porque se ele não me entregar o que eu acho que ele tem que me entregar, eu vou continuar pedindo. E a coisa vai, putz, vai ficar muito bonito, tô doida para começar na segunda-feira, que é quando eu vou de fato começar a brincar com isso. Porém, tem um ponto que eu quero encerrar falando. A gente tem muita dúvida hoje do que é real. Essa imagem é real? O Papa Francisco com a jaqueta lá toda maravilhosa era real? Aquela foto daquela mulher nua é real? O que é real? Então, parabéns, o ChatGPT não, mas a inteligência artificial vai fazer você se encontrar presencialmente com as pessoas, porque aí não tem dúvida, aí não tem voz trocada, aí não tem deepfake. Então, obrigado, inteligência artificial, bora tomar um café presencialmente. Eu adorei que você veio presencialmente aqui, Ednei. Muito obrigada pela... Tenho certeza que sou real, senão você ia achar que era uma inteligência Dou artificial. aquela beliscada. E a gente pode ir presencialmente em todas as empresas também, né? Você quer essa conversa na sua empresa? Você quer que a gente comande um podcast, de repente, para falar dos temas que são importantes para a empresa? Você quer vir aqui também trabalhar esse conteúdo conosco? A FMyBrain está aberta para todos vocês. Lembrando que fica o convite para você se inscrever, para você participar das nossas redes e acompanhar todos os nossos conteúdos, seja um FMyBrainer, que é uma comunidade que cresce aos milhares. Gente, já somos milhares, isso é muito, muito emocionante. Obrigado a todos vocês. Lembrando, no YouTube, @canal FMyBrain, no Spotify, @FMyBrain e no Instagram, @fmy.brain. Ednei Internei Souza, muito obrigada. Você é o Obrigado, cara. pessoal. Thank you very much. Um beijo a todos vocês. Quinta-feira que vem, às 6 da tarde, estamos de volta. Tchau, tchau. Tchau. Fuck my brain. Fuck my brain.